Quem é arquiteto sabe, assim, que existe uma imprevisibilidade muito grande normalmente no mercado, de faturamento mesmo, né? Então você não sabe com que faturamento você pode contar, né? Eu ficava estagnado porque eu não conseguia dar o próximo passo, não sabia se eu tinha condições ou não tinha condições de fazer um planejamento. Eu dependia basicamente da sorte para esse cliente ideal chegar até mim. Quando eu chegava, eu fazia uma festa, mas logo ele ia embora e eu tinha que me preocupar com o próximo. O meu normal era faturar 8 a 12 e o meu fora da curva era faturar 20. Isso até maio, até a entrada com a Direct. A meta que eu coloquei nem foi tão alta. Eu disse, cara, vou fazer o seguinte, eu só quero que o meu fora da curva, que é o 20, 25, vire o meu comum. E é assim, eu consegui já bater essa meta em outubro, consegui bater em novembro, tô caminhando para bater em dezembro. É um pouquinho o contrário de como era antes. Tipo assim, quando chega um cliente por indicação, eu já fico com o pé atrás. Quando é um cara que vem pelo link, pela rede social, e esse cara aí pra eu fechar é assim, faca quente na manteiga, né? Legal demais. Olá, pessoal. Hoje temos a conversa com o Gustavo. Boa tarde, Gustavo. Tudo bom? Tudo bem, boa tarde. Maravilha. Bom, Gustavo, se apresenta. O que você faz? Onde é que você está? Meu nome é Gustavo, eu sou arquiteto, estou aqui no interior de Pernambuco, na cidade chamada Caruaru. Estou formado há cerca de 5, 6 anos, tenho uma especialização, uma pós-graduação em arquitetura e atuo basicamente em projetos residenciais através dessa lupa, vamos dizer assim, da arquitetura. Legal. E com o escritório, assim, trabalhando com o teu escritório, tem quantos anos? Deve ter. Depois que eu me formei, eu fui sócio de um outro arquiteto, acho que por volta de uns 2 anos. Então, sozinho mesmo, acho que uns 4 anos, mais ou menos. Legal. O que estava acontecendo para que você começou a buscar algum tipo de solução que pudesse ajudar a faturar mais? Então, na verdade, eram alguns fatores, né? Primeiro, assim, o fato da imprevisibilidade, né? Quem é arquiteto sabe, assim, que existe uma imprevisibilidade muito grande no mercado de faturamento mesmo, né? Aprendi esse jargão com vocês do faturamento dentro de jacaré, né? Você fatura R$ 1.000 no mês, R$ 50.000 no outro mês. Então, você não sabe com que faturamento você pode contar. E isso era muito danoso para mim, para o meu negócio, porque eu nunca sabia que passo eu poderia dar, né? Eu posso contratar a equipe, eu tenho condições, eu não tenho. Eu tenho condições de estar no local físico ou não tenho, de montar uma estrutura, enfim. Qual o momento certo de tomar cada decisão? Então, isso era muito danoso, né? Você ficava estagnado, né? Eu ficava estagnado porque eu não conseguia dar o próximo passo, não sabia se eu tinha condições ou não tinha condições de fazer um planejamento. E a outra era também o tipo de cliente que chegava para mim, né? Então, isso é muito importante para mim depois dessa minha especialização, da pós-graduação em neuroarquitetura, quando eu comecei a moldar um pouquinho mais a forma como eu atuava de fato, eu comecei a perceber que o meu cliente ideal, ele era muito bem definido, mas ele dificilmente chegava até mim, eu não conseguia atrair esse cara, né? Eu dependia muito de indicação, isso é também regra, vamos dizer assim, entre os arquitetos, né? Normalmente. Eu dependia basicamente da sorte para esse cliente chegar até mim, para esse cliente ideal chegar até mim. Quando eu chegava, eu fazia uma festa, mas logo ele ia embora e eu tinha que me preocupar com o próximo, né? E até porque, assim, a gente não sabe qual é o perfil de cliente que vem pela indicação, né? Eu nunca sabia o que é que esse cliente tinha ouvido falar de mim. Claro, naturalmente foi algo positivo para ele vir, mas será que o cara lá falou, vai lá que ele ajeita o preço para você? Então o cara já chega de repente com expectativa de que eu não posso controlar, né? Com expectativa que ele vem de fora. É sempre muito complicado, assim. E aí eu disse, não, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Primeiro, conseguir atrair esse meu cliente ideal com mais frequência e, naturalmente, eu vou desenvolver uma previsibilidade de faturamento, para eu conseguir entender onde é que eu estou no mercado e onde é que eu posso ir e fazer o meu planejamento com base nisso. E como é que você conheceu a gente, por curiosidade? Foi a rede social, claro, mas eu não lembro muito bem, mas assim, eu vejo vocês falando alguma coisa do tipo assim, tem gente que segue a gente 6 meses, 1 ano, 2 anos. Velho, comigo foi uma semana, assim. Alguém me seguiu lá, acho que foi a página Call Direct, comentou alguma coisa sobre meus posts, sabe? Foi lá no direct mesmo, né? Fazer aquele trabalho dos novos seguidores, né? E aí alguém foi lá falar alguma coisa do tipo, teus posts têm potencial, alguma coisa do tipo. E aí, claro, a gente entra na página, vai dar aquela stalkeada, tá? Por quem esses caras aí e tal. Mas eu disse, vou dar a bola, vamos ver o que é que... E aí, alguém que eu não sei quem foi falando comigo ali no direct, a gente foi conversando, e aí, a gente tem uma sessão estratégica e tal. Eu já tava com um pouco em mente, assim, eu já tava sentindo essas dores que eu falei, né? E já tava em mente de que, tem que fazer alguma coisa. A gente conversou, acho que na terça ou quarta-feira, marcamos a reunião, na sexta-feira eu recebi a proposta, na segunda-feira já tava fechado. Então foi um ciclo, assim, sei lá, menos de uma semana, eu acho. Isso tudo porque, assim, o método de vocês que me chamou muita atenção foi essa coisa da essência, de descobrir a essência do negócio. Porque toda a agência, eu já passei por uma ou duas, tinha muito essa coisa de engarrafar você em um determinado modelo e vender essa garrafa. E não é assim que funciona, né? Eu me identifiquei muito com a história do diferencial e da essência. O diferencial
qualquer concorrente pode ter. Uma máquina que tu tem diferente, o cara vai lá e compra. Uma forma de pagamento, o cara daqui a pouco adere até aquela maquininha e consegue fazer também. Mas a essência, isso não existe. E o entender a essência do negócio e vamos se colocar para fora isso, foi aí que eles, cara, é isso aí, é esse pessoal que eu quero. E assim, a objetividade também, sem muito mimimi, sem muito, veja bem, vamos lá. Cara, ó, é o que a gente tem isso aqui, a gente vai oferecer, ó, se a gente oferecer uma solução entre X e Y, faz sentido para você, faz, pô, e aí, vamos lá, entendeu? Então, sem muito frufru. Legal, Gustavo. Legal de saber sobre isso. E você falou sobre a essência, é exatamente isso, né? Cada negócio ele tem uma essência única e que a questão não é você criar um posicionamento, é você achar o posicionamento certo para o seu caso específico. Cada escritório, cada negócio, ele vai ter uma essência única e é isso que torna os negócios diferentes e chama a atenção do perfil de cliente que está buscando de fato, né? Exato, exato. Ou seja, você entrou mais ou menos lá para maio, abril, maio, nós estamos agora em dezembro, então tem aí uns 6, 7 meses mais ou menos, né? Isso. Desse processo até aqui. Quanto que você faturava mais ou menos em média? Eu sei que tinha as oscilações lá no início, e quanto em média está faturando nesses últimos meses agora? Então, eu até falei para minha assessora que é o seguinte, eu tinha um controle, o meu ano, ele era medido meio que como temporada de futebol na Europa, né? Era de meio do ano a meio do ano. Eu comecei a medir o meu faturamento em maio do ano passado, né? E aí de maio do ano passado para maio desse ano foi quando eu tive o meu primeiro faturamento anual, assim, um quadro que eu podia ver. E aí o que é que eu identifiquei? Que eu tinha de 12 meses, 2 meses eu faturava mais de 20 mil, 3 meses eu faturava entre 10 e 15, e nos outros 8, 9 meses eu sempre faturava entre 8, 12, mais ou menos por aí. Em resumo, o meu normal era faturar 8 a 12 e o meu fora da curva era faturar 20. Isso até maio, até a entrada com a Direct. Então a gente começou a fazer o trabalho. A meta que eu coloquei nem foi tão alta. Eu disse, cara, vamos fazer o seguinte, eu só quero que o meu fora da curva, que é o 20, 25, vire o meu comum. É o primeiro passo, né? E aí a gente colocou essa meta. E é assim, eu consegui já bater essa meta em outubro, consegui bater em novembro, tô caminhando para bater em dezembro, a gente tá no dia 10, né? Então já tem alguma coisa de venda aí, a perspectiva já é também positiva pro final, até o final do mês, a gente sabe que é um mês mais curto. Mas assim, e esse era o meu objetivo principal. Eu sempre dizia, cara, o meu objetivo é faturar é entender que eu consigo faturar esse fora da curva por pelo menos 3 ou 4 meses seguidos, para que eu possa respirar e dizer assim, pô, ok, estamos num platô, agora vamos aumentar isso. A gente chegou na meta agora, né? Outubro, na verdade, a gente chegou, né? Mas antes disso, ele já vinha crescendo, já vinha desenhando atingir a meta, né? Isso já vinha sendo desenhado, a gente já sabia mais ou menos, quando chegar lá mais ou menos em outubro, se contar nessa perspectiva, a gente vai chegar lá. Tô falando que a gente bateu a meta em outubro, mas a gente, na verdade, espancou a meta, né? Sim. Porque a nossa meta era 25, e em outubro a gente vendeu 40 mil em projeto, 40 e pouco mil. Você vê que a média, o que eram os meses normais dobraram, e o que era o pico também dobrou o pico, né? Que era, praticamente dobrou nesses meses o pote do escritório. Exatamente. São múltiplos fatores, né? Eu digo, nunca é uma única coisa que se faz que gera o resultado. Mas se tu fosse olhar para a estratégia que a gente usou juntos, o que tu atribui que foi o fator que mais contribuiu para esse resultado? Cara, eu acho que assim, essa questão da essência, isso aí foi fundamental, sabe? Porque no final das contas eu já tinha essa essência muito bem definida. Depois que eu fiz a minha pós, eu tinha muito bem definido o nicho, a forma de atuação que eu queria fazer, etc. Eu já tinha isso muito bem definido, mas eu não sabia como utilizar isso, como potencializar isso. E assim, a ajuda de vocês em detectar exatamente qual é o ponto. Ó, Gustavo, a tua linha editorial, cara, tem que ser essa aqui, tem que ser fazendo isso, falando isso, e para reforçar aquela história do falar 1000 vezes a mesma coisa, né? Isso sempre fica ecoando na minha cabeça, né? Então, assim, hoje eu já olho para um projeto, eu já consigo ver, 10, 20 conteúdos ali que vão reforçar aquelas 1000 coisas, 1000 vezes que eu tenho que falar uma coisa só. Então, essa forma de entender a essência e ajudar a gente a expor isso, a traduzir isso em conteúdo, em linguagem mesmo, etc. E até em experiência para o cliente, né? Tem me ajudado muito. Eu até comentei com a minha assessora esses dias que teve um caso recente de um famoso que teve um vídeo polêmico sobre uma casa, que ele disse que não gostou e etc. E porque os arquitetos não conseguiam fazer a casa do jeito que ele queria. O João Gomes? Isso, o João Gomes. Pronto. E o que acontece é que, cara, eu recebi assim uma enxurrada de comentários e de gente no meu direct mandando aquele vídeo no WhatsApp, dizendo que lembrou de mim. E disse, Gustavo, tá vendo aquilo que você fala sempre e tal. Então, assim, isso foi muito massa pra mim, porque eu disse,
às vezes pessoas que eu nem conhecia, tá? Que estavam lá na minha rede social, que eu nem conhecia. Tipo, lembrei do seu conteúdo. Então isso pra mim foi muito massa, assim, muito interessante, porque, pô, então... O pessoal tá entendendo, né? Tá do outro lado ouvindo, né? Eu não tô falando pras paredes, tá dando certo. E assim, o meu posicionamento, ele tá muito bem claro. Isso é um sinal, né? De que o meu posicionamento tá muito bem claro. As pessoas viram um caso, um case, e lembraram, pô, tem aquele arquiteto que sempre fala aquilo, que a casa tem que ser pensada para o proprietário, que o ponto de partida é o comportamento, é a história, etc. E as pessoas lembrarem de se mandarem, então, assim, isso foi um marco, assim, interessante para mim. Pô, acontece, eu ganhei seguidores com esse caso, vê? Não fui eu que fiz, né? não falei sobre isso, não fui eu que fiz o projeto, nem conheço, mas eu ganhei seguidores porque pessoas foram lá comentando, pessoas enviaram para outras pessoas, Legal. enfim. E isso também, com certeza, começou a atrair um outro perfil de cliente que atraía antes, né? Eu digo, a gente atrai aquilo que a gente comunica. Se eu não estou atraindo o perfil de cliente que eu quero, eu preciso mudar o meu posicionamento e a minha estratégia de comunicação para que eu vá vender mais como uma consequência. É engraçado que é um pouquinho o contrário de como era antes. Tipo assim, quando chega um cliente por indicação, eu já fico com o pé atrás. Eu já fico, pô, bicho, mas será que esse cara ouvir? Será que ele vai entender a minha metodologia e tal? É um pouquinho diferente, então eu vou com mais calma, vou conversando um pouquinho mais devagar. Quando é um cara que vem pelo link, pela rede social, então, ó, acompanha o teu trabalho há um tempo. Cara, esse cara aí pra eu fechar é assim, porque ele já tá lá, se ele veio falar comigo, ele já viu uma porrada de conteúdo minha, ele já me ouviu falar, ele já sabe como é que funciona, ele já, entre aspas, me conhece. Ele já sabe, já se identificou e já tá falando comigo, então, pô, faca quente na manteiga, né? Legal demais. Você já passou por várias experiências, conhece vários profissionais. Pudesse deixar uma recomendação para quem está nos ouvindo aqui, às vezes conheceu nosso trabalho, está querendo saber mais, provavelmente está assistindo aqui, e a pessoa tem receio, né? Ela já passou por diversas experiências também, e se puder deixar um recado para quem nos escuta, agradeço muito. Então, o que eu queria dizer é que, assim como eu também tinha muito receio de investir em marketing, vamos dizer assim, ou coisa do tipo, com aquele receio de, pô, mas e se não der certo, etc. Cara, assim, primeiro que só vai dar certo se você se esforçar. Só vai dar certo se você fizer valer, se você trabalhar a favor dessa disciplina, né, que é o marketing no teu negócio. E, assim, o marketing é uma coisa também que me chamou muita atenção em vocês e que eu sempre acreditei muito, que, assim, o marketing é importante demais para você delegar para qualquer um. Uhum. O marketing, o dono tem que estar de dentro, tem que estar fazendo e tem que ser a essência do dono. Uma vez que você assume o compromisso, até consigo mesmo, né? Uhum. De, não, eu vou investir, eu vou não só investir tempo, dinheiro, né? Mas investir tempo. Eu vou investir tempo, eu vou investir dinheiro no meu negócio, investir comprometimento, energia e etc. A coisa naturalmente vai mudar. Naturalmente vai mudar. Acho que assim, é impossível, a não ser que você esteja fazendo alguma coisa muito errada. Mas aí tem os assessores para corrigir a rota da gente, né? Para botar nos eixos de novo, né? Para botar no prumo de novo. Brigadão, eu tenho certeza que é só o início de uma jornada, mas é gratificante ouvir e quero te parabenizar, reconhecer. Estava falando com o pessoal da equipe sobre o teu projeto hoje de manhã e uma das coisas que todo mundo falou de maneira unânime é que o Gustavo sempre foi muito dedicado ao processo como um todo. Então, o resultado ele é sempre uma consequência, né? A gente não controla as vendas, a gente não controla o que vai acontecer, mas a gente controla aquilo que a gente vai fazer para que o resultado aconteça. Então, Exatamente. quero parabenizar pela atitude, pela entrega, que o resultado ele é fruto dessa dedicação de meses, acreditando que uma hora a coisa acontece. Com certeza, com certeza. Um dos meus objetivos do ano que vem vai ser fazer a imersão aí, pessoalmente, aí em Santa Catarina, que é meio longe, né? Se fosse pelo menos aqui na Bahia, dava pra ficar mais fácil. Mas é uma experiência de vir conhecer Floripa. Não, também, né? Vamos tentar fazer os dois, né? Bom demais. Valeu, Gustavão. Beleza. Obrigado Valeu. aí. Até mais. Até Tchau, tchau. mais.